Alô, Demir, tudo bem? Aqui é a Fel Campos e hoje nós estamos num episódio especial, como eu sempre trago para vocês no final do mês, uma conversa com algum dos membros dos criativos para a gente conversar um pouco sobre literatura, world building e outros pontos diferentes. Hoje eu estou aqui com o André Martini, um grande amigo meu, e nós vamos conversar um pouco sobre alguns gêneros de fantasia, porque são vários diferentes. A gente vai trabalhar um pouco sobre alguns elementos, alguns exemplos, mais ou menos como você pode fazer assim, ou assado. Mas a ideia é fazer um bate-papo um pouco mais rápido, um pouco mais direcionado. Caso vocês achem interessante trabalhar um pouco mais alguns outros gêneros, um sci-fi, um terror, um horror, ou especificar algum que você tenha gostado aqui, deixa aqui nos comentários que a gente vai indo atrás, beleza? Então, André, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rafa. É muito bom estar aqui de novo para participar aí do teu podcast, do teu canal de YouTube. E vamos lá, vamos falar sobre o nosso assunto de hoje. Perfeito. Então, pessoal, a gente separou alguns gêneros alguns subgêneros um pouco mais diretos que você pode encontrar tanto filmes quanto livros de uma maneira um pouco mais clássica. E a gente separou o alta fantasia, baixa fantasia, sombria, científica, mitológica e a urbana. Esses diversos outros, a gente decidiu pegar esses porque são mais abertos ao público de uma maneira um pouco mais geral. Nós vamos conversar um pouquinho falando sobre como funciona o subgênero, mais ou menos quais são as características que definem esse subgênero. Falaremos sobre alguns elementos de world building, personagem, plots e alguns outros exemplos que se encaixam dentro desse perfil e indicaremos alguns livros de cada um desses subgêneros para você ler, caso você fale, gostei desse gênero, pretendo escrever sobre ou criar um world building sobre. Aí a gente vai criando essa relação direta que tem entre os elementos com esse fator dos livros, beleza? Então, André, o que seria uma alta fantasia? Bueno, uma alta fantasia, ela normalmente se resume a uma história que ocorre fora da Terra, como a gente conhece ela, né? Então, por exemplo, a gente trouxe como exemplo aqui o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, ele, apesar de ser uma prequel da Terra, né, ser uma história que ocorre no passado da Terra, de acordo com o próprio autor, não tem elementos de coisas que a gente conhece hoje na Terra como sendo comuns, né? Então, ela realmente se resume a, por exemplo, nós temos magia, nós temos outras raças, nós temos os continentes de formas completamente diferentes do que elas são, nós temos entidades superiores que não são existentes na Terra hoje, assim, não caminham entre nós, mas caminhavam entre eles lá, né, nesse mundo. Então, todos esses elementos acabam se tornando o padrão da alta fantasia, né? Tanto que o próprio Senhor dos Anéis é um predecessor de vários outros gêneros, mas ele principalmente se baseia nessa questão de alta fantasia. E uma coisa interessante, né, que até o André comentou sobre essa questão de elementos, uma coisa muito comum dentro de alta fantasia, como a gente comentou, são existência de criaturas, sistemas mágicos, sendo que sistemas mágicos eles podem ser tanto complexos como o Nome do Vento, que também é um livro que é muito legal para esse tipo de alta fantasia, porque tem uma complexidade muito legal, muito grande, porém faz todo sentido, ou alguns sistemas mágicos um pouco mais suaves, como o Senhor dos Anéis, que simplesmente a magia acontece, não existe tantas explicações, e Game of Thrones, que apesar de que não existe necessariamente magia por magia, toda e qualquer outra habilidade extra que foge do normal é considerado sim um sistema mágico. Por exemplo, o fato do super-homem ter poderes e voar e raio laser é considerado um sistema de magia. Então, existem sistemas de magias dentro das altas fantasias, grandes jornadas, materiais épicos, armas mágicas, continentes de outros formatos, diversas raças, interações entre raças, lendas. Tudo isso são perfis que você pode encontrar muito claro dentro de uma alta fantasia. E caso você decida escrever sobre alta fantasia, é interessante imaginar esses tipos de elementos, porque isso forma um perfil de público que é mais adepto, até mesmo heróis, heroínas,
nomes exóticos, batalhas épicas, encontros com outras entidades. Tudo isso é cara de alta fantasia. E caso você realmente queira, não, gostei desse gênero e é o que eu gosto de assistir, de ler, busque esses elementos, porque esses elementos são os mais comuns e que a galera mais busca quando vai atrás desse gênero. Uh, Falando no gênero de alta fantasia, a gente não pode deixar de citar RPG, né? E é muito importante saber que existe RPG de tudo quanto é tipo, mas o basicão que foi criado primeiro foi baseado justamente na alta fantasia e nas histórias do Tolkien, com Dungeons and Dragons lá na década de 70 e 80. Então, tem outros livros também, os livros de aventura solo, por exemplo, também todos não, mas a grande maioria, ela é voltada para essa coisa de grandes jornadas, de batalhas épicas ou batalhas pela vida, com elementos mágicos ou não, dependendo muito de cada história que você vai ver ou jogar. E esses elementos, eles envelopam toda essa questão da alta fantasia que a gente está falando, né? Então a dica nossa para vocês que caso queira escrever alta fantasia, busque elementos fantásticos e todas as relações possíveis, fazendo com que não tenha uma relação direta com o planeta Terra. Então, você não pode escrever passando no Brasil, passando na França, passando na sua cidade, porque caso seja isso, a gente já vai entrar num outro subgênero chamado baixa fantasia. E André, o que seria então essa baixa fantasia? A baixa fantasia, ela é justamente uma história que ocorre envolvendo elementos da Terra, mas com algumas características de fantasia. Como, por exemplo, no Harry Potter, que a gente tem criaturas mágicas e magia, obviamente, sendo apresentadas no nosso mundo real, onde tem os outros elementos, né? Então, tem lá o carro voador do pai do Ron, por exemplo. Eles pegaram uma coisa da realidade e jogaram dentro da história de fantasia. Misturando isso tudo, a gente tem aí a baixa fantasia. A grande diferença para a alta fantasia é justamente essa, que ela ocorre mais voltada na Terra. Eu tenho também para citar aqui o Dresden Files, que é uma história longa, são vários livros, mas é uma história muito boa de um mago detetive que trabalha na Terra, fazendo lá suas investigações, etc., normalmente envolvendo coisas bizarras, coisas um pouco mais fora do cotidiano de um investigador normal, né? Ele é um investigador privado, ele não é um investigador da polícia, enfim. E ele tem os seus elementos de magia. Mais para frente na história vocês vão encontrar criaturas mágicas também. Então tem bastante coisa bacana nessa história para poder se ver. E esses elementos ocorrendo na Terra é que nos trazem para o gênero de baixa fantasia. E um detalhe importante quando a gente fala sobre baixa fantasia é que não importa o quão fantástico seja, mas o importante é você passar no planeta Terra. Porque caso você fale, ah, não, mas eu tô no planeta Terra na primeira página e logo na segunda página você já vai para outro planeta e em nenhum momento mais você interage. Isso pode ser considerado uma baixa fantasia? Até pode, mas como a história em si não passa lá, não tem uma relação direta, você só foi jogado para lá, pode ser que o seu subgênero seja um tanto diferente, dependendo do que o outro. Porque quando a gente fala sobre literatura, existem diversos subgêneros que podem ser mesclados. Você pode ter fantasia com terror, que é uma das coisas que nós vamos trabalhar hoje também. Você pode colocar um sci-fi e um terror junto. Você pode colocar uma história romântica com um drama na fantasia. Você pode colocar uma história policial com alguns elementos sobrenaturais. Então você pode colocar, misturar subgêneros, que é algo muito interessante. Você vai criando ramificações dentro dos tipos de gêneros e subgêneros. Então você pode encontrar, por exemplo, livros que enquadram em dois gêneros diferentes.
como por exemplo um dos livros que se encaixa em baixa fantasia também, é Crepúsculo, porque se passa basicamente também no planeta Terra, especificamente numa cidade lá dos Estados Unidos, que eu não lembro, porque não sou muito fã dessa história, se passa dentro do planeta Terra. Apesar de chegar lá pro livro 2, livro 3, meio que tá com o dane-se, o importante é a disputa lá dos vampiros com os lobisomens, mas a história toda é ambientada dentro do planeta Terra. Você pode encontrar uma luta entre vampiro e lobisomem e o maluco usando um celular, porque tá passando no planeta Terra. Pode ser que o celular, se a história estiver passando na década de 50, não. Mas estiver passando uma história um pouco mais pro moderno, você pode sim ter essa relação direta com o planeta Terra. Isso é legal que tu citou, porque no Dresden Files, justamente, ele tem problema com tudo que é eletrônico, ou mais moderno, que seja até um fax, por exemplo, ele tem problema, que o troço não funciona direito perto dele, porque ele, justamente por causa dessa questão da carga da magia. Então, tudo dá defeito, tudo, até vidro elétrico do carro, o rádio do carro, dá problema na hora que ele entra no carro, o rádio sai da sintonia. Então, é tudo por causa dessa carga de magia que ele carrega em volta dele. É bem legal que tu citou essa questão do celular, que ele não pode usar porque não funciona, simplesmente não funciona com ele, né? E outra coisa legal também é que a gente pode citar, voltando à questão de RPG, né, que eu sempre vou citar aqui alguma coisa que dá para vincular com RPG. Existem muitos RPGs que são justamente nessa época moderna, como Mago Ascensão, por exemplo, o Vampiro à Máscara, o Lobisomem Apocalipse e tal, eles são justamente de baixa fantasia, justamente porque eles ocorrem no nosso mundo real com esses elementos fantásticos todos envelopando a história aí. Se vocês quiserem um sistema brasileiro de baixa fantasia, muito bom, de RPG, Nihilo, 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 é um sistema novo, eles acabaram de sair do Catarse e agora já estão na pré-produção e daqui a pouco lá pro ano que vem já vai ser liberado, que também é um tanto parecido com o Mago Ascensão, só que o sistema mágico é um tanto diferente, mas ele é moderno, então sim, vale super a pena, sugiro demais, vão atrás, Nihilo, sistema brasileiro, vamos valorizar o RPG nacional. Então, seguindo nossa proposta, já até a gente fazendo esse gancho aí um tanto com fantasia e pegando o crepúsculozinho da vida, vamos falar um pouco sobre fantasia sombria, apesar de que, né, de sombrio o crepúsculo só tem só a história mesmo, mas é considerado mesmo uma fantasia sombria porque entra elementos que são mais do mundo sombrio. O que é considerado como mundo sombrio? Lobisomens, espectros, vampiros, carniçais ou todas essas criaturas que andam pela noite são considerados criaturas sombrias e com isso histórias que têm a temática ou no ambiente mais escuro ou com muito nevoado ou até mesmo com a presença dessas criaturas sombrias é considerado uma fantasia sombria. E André, o que você tem a dizer aí pra gente falar sobre fantasia sombria? Sobre fantasia sombria eu tenho para falar os contos de Lovecraft, que envolvem criaturas extraplanares e criaturas que são ocultas da visualização do pessoal e acabam fazendo suas malignidades ali todas por trás dos panos. Ou também posso citar o H.G. Wells com Guerra dos Mundos como sendo uma fantasia sombria, que na minha opinião ela é uma fantasia sombria porque ela ocupa duas questões. A primeira, que ela tem a questão dos aliens, né, que vem para a Terra, e a segunda é que sempre passa aquele terror para as pessoas que estão na Terra do que está acontecendo, o que vai acontecer, como é que a gente vai agir, como é que a gente vai reagir. Então, na minha opinião, o Guerra dos Mundos se enquadra aí, apesar de também se enquadrar como fantasia científica um pouco, né? Por causa da questão dos aliens. Normalmente são mais vinculados à fantasia científica. O que eu posso dizer também é que com o Guerra dos Mundos, o filme lá, que tem do Tom Cruise,
na minha opinião, ele ficou mais filme de terror do que do que de ficção, porque ele tá sempre com aquela questão de ter que salvar a filha dele, sendo que ele é completamente impotente para fazer alguma coisa. Não existe sistema mágico nesse mundo. Não existe uma maneira deles reagirem que vá afetar efetivamente as criaturas que estão atacando a Terra. Eles não têm uma força de retaliação suficientemente poderosa para poder revidar e sair vitoriosos da guerra. Até o momento que se pode dar isso na história ou não, enfim. Né? Para quem não leu ainda, apesar de ser uma história muito antiga, eu não vou dar spoiler. Até foi muito legal que o Guerra dos Mundos ele saiu primeiro num formato de áudio, numa rádio, e aí o pessoal ficou realmente apavorado, achando que era verdade que estava acontecendo, e ligaram muito para a polícia na época, lá na década de 30, quando ocorreu isso aí. É uma curiosidade legal sobre essa história que a gente acaba não sabendo normalmente, né? Mas eu li a respeito e eu achei bem bacana assim, a questão. O pessoal tudo apavorado, achando que era verdade, que estava acontecendo uma invasão alienígena mesmo e tal. Considerando que a história aconteceu em 1898, já é bem antigo. Aí, rádio aí, 1930 e tal. Então, se a galera que o primeiro filme que foi assistir no cinema era de um trem indo em direção à tela, eles já fugiram, então imagina a galera de 30 ouvindo na notícia, tipo, não, o cara simplesmente contando a história no rádio, como se fosse um audiobook, e fica esse, tipo, porra, será que é uma notícia? Será que não? E é mais Roswell e tudo mais, então realmente a galera deve ter pirado loucamente no negócio. E é interessante sobre a fantasia sombria é que dependendo de para onde você encaminha a sombria, porque quando a gente fala de fantasia sombria, ela é uma caixona, uma bolha bem grande, que entra muitas coisas aí no meio. Porque se você começa a sair um tanto do fantástico e foca no terror, ele já é uma história de terror com elementos fantásticos. Se você começa a colocar muitos elementos de horror, já é uma história de horror com elementos fantásticos. Se começa a pôr uma coisa um pouco mais pro gore, já vira um gore ou green fantasy. Caso você fique uma fantasia, por exemplo, uma alta fantasia com elementos sombrios, é alta fantasia sombria. Você passa aqui na Terra, é baixa fantasia sombria. Então, a fantasia sombria ela pega diversos outros subgêneros que entram nessa categoria e isso é bem legal, porque, como a gente comentou, todos os subgêneros eles podem ser adaptados para cá ou para lá. Você pode encontrar na fantasia sombria histórias com magia, sem magia, na Terra, fora da Terra, com muitos elementos fantásticos, com poucos, com muitas criaturas, com poucos, com terror, com alien, com monstro, com genética, com então a fantasia sombria, ela é da mesma forma a mais abrangente, mas da mesma forma a mais superficial, porque você pode entrar nos outros subgêneros da fantasia sombria indo mais para cá ou mais para lá, como por exemplo, eu gosto muito de escrever fantasia sombria, mas dentre as minhas histórias eu tenho histórias que são mais para uma fantasia sombria, contemporânea, outras mais de fantasia sombria de possessão, outras que são um pouco mais por uma fantasia científica, porém com elementos de sombriedade. Então você pode encontrar diversos tipos diferentes, mais específicos. Então é um gênero muito aberto, porque você pode encontrar tanto fantasmas, cemitérios, magias e demônios, quanto aliens. Tudo isso entra dentro da fantasia sombria. E mais uma vez trazendo a questão do RPG, eu volto a citar a história do Vampira Máscara e do Lobisomem Apocalipse, e também tem alguns outros subgêneros não, outras histórias da White Wolf também, que são, por exemplo, o Demônio à Queda, também é voltado para essa coisa mais de fantasia sombria.
Infelizmente eu não tenho nenhum brasileiro. Ah, eu tenho. O Rafa tá mostrando ali os livrinhos de RPG solo, né? Também tem vários que são voltados para esse gênero também. É. Até então, pegando esse gancho que a gente está falando sobre a questão da fantasia sombria, que a gente até citou a Guerra dos Mundos, que ela permeia uma fantasia sombria ou talvez até uma fantasia científica, a gente vai entrar nessa questão da fantasia científica. E André, o que seria então uma fantasia científica? Bom, fantasia científica é justamente uma história que envolve elementos ou tecnológicos em relação, por exemplo, que nem tu falaste antes, genética, algum avanço tecnológico real ou que seja possível daqui a alguns anos, ou alguma coisa que envolve hackear tecnologia de computação, coisas desse tipo, e algumas vezes, né, envolve viagens espaciais, por exemplo, mundos extraordinários como sendo alcançáveis pelos seres humanos ou pelas outras raças que possam aparecer na história, né? Envolve também, pode envolver também, além dessas viagens extraplanares, outras raças alienígenas, né? Que vêm para a Terra e acontece alguma história em relação a isso, ou que o ser humano vai para um outro planeta dessa criatura e acontece alguma coisa. Então, a fantasia científica, ela pode envolver vários elementos ou ser especificamente de uma única coisa, né? Eu trouxe aqui para citar o Duna como sendo uma fantasia científica, por quê? Porque ocorre no futuro, um futuro muito distante da nossa Terra, onde eles já têm capacidade para viajar para outros planetas, onde eles têm conhecimento de outras raças de criaturas que são de outros planetas também. E aí acontece toda a trama, que daí é uma disputa política em relação ao domínio do planeta, a hacks, enfim. E aí se desenvolve a história assim, né? A ficção científica e a fantasia científica, as pessoas ficam numa grande discussão sobre o limiar entre um entre outro. A galera fala que a fantasia científica, você coloca elementos tecnológicos que não necessariamente precisam ser realmente explicáveis ou palpáveis. Na ficção científica, né, no sci-fi, você pode colocar algo que extrapole, porém tem que ser algo meio que palpável. Então, assim, você pode ter numa ficção científica viagens extraplanetárias? Pode, se você utilizar do conhecimento básico da física, da astronomia, de todos os negócios, para que a ciência seja explicada. Então, de uma maneira bem rápida, dentre uma discussão que existe entre quem gosta de sci-fi e quem gosta de fantasia científica, seria mais ou menos assim. Se na sua história você pega uma tecnologia que existe, que é explicada e faz uma extrapolação, você entra dentro do sci-fi. Porque você pode colocar aliens, não tem problema, porque pode ser que existam. Você pode colocar tecnologias de salto e tudo mais, beleza, porque existe toda uma teoria por trás. Quando você começa a pôr outras tecnologias que fogem um pouco da realidade, que o ser humano apenas sonha em alcançar, isso já é uma fantasia científica. Então, seria mais assim, conseguiu explicar? Sci-fi. Ficou um pouco meio que não explicado, um tanto mais pro fantasioso, fantasia científica. Beleza? Essa fica mais ou menos o grande limiar, tanto que algumas pessoas falam que não, Star Wars sim é um sci-fi, porque você pode criar o sei lá que de plasma, sei lá que, beleza, ok. Só que tem a força. Só pelo fato de ter o elemento força já sai do sci-fi e já entra na fantasia. Então, mas em Duna tem a voz. Então, por isso mesmo, por isso que por Duna ter a voz, ela entra em fantasia científica.
Interestelar já não é uma fantasia científica. Por quê? Porque já está já com... Apesar de ser mais fantasioso que talvez algum outro filme mais direto, como Alien, o Oitavo Passageiro, ele existe a tecnologia que é extrapolável, porém explicável. Até mesmo explica dentro do filme muitos fatores científicos. Então essa é a grande separação, caso você queira trabalhar uma ficção e trabalhar uma fantasia científica. O sci-fi hard e a fantasia científica, né? Elas não são ligeiramente opostas, mas tem, que nem o Rafa explicou aí, os seus próprios elementos e suas próprias características que definem uma ou outra. Eu trago aqui como exemplo de RPG para a fantasia científica os próprios RPGs do Duna e do Star Wars, né? Que são existem vários sistemas para o Star Wars, próprios ou não, adaptados ou não, e que podem ser usados nesse universo aí criado pelo George Lucas. E no caso do Duna, existe o RPG próprio deles, que foi lançado agora há pouco tempo junto com o filme. É um calhamaço lá de 600 e poucas páginas, se não me engano. Mas vale a pena dar uma lida, porque é um RPG muito bem estruturado, muito bem elaborado, e vale a pena jogar, colocar na sua mesa aí para jogar. A gente não vai entrar muito nos subgêneros de fantasia científica, porque todos aqueles punk que você conhece, steampunk, dieselpunk, solarpunk, lunarpunk, sailpunk e todos esses outros punk de alguma coisa entram dentro da categoria fantasia científica. Então, caso vocês achem interessante, gostem desse tema, a gente pode trazer num outro momento algo mais focado dentro dos elementos punks diversos e tudo mais. E com isso a gente vai entrar em fantasia mitológica. Fantasia mitológica. O nome meio que já é autoexplicativo, mas André, o que seria uma fantasia mitológica? A fantasia mitológica, ela envolve elementos de deuses mitológicos, como por exemplo o panteão grego, o panteão de panteão romano, outros panteões que a gente possa estar trazendo, panteão egípcio, por exemplo, né? Então ela envolve essa questão da mitologia também em relação às criaturas, né? Criaturas que são consideradas mitológicas, como por exemplo, tem Pégasus, tem Fênix, tem outras criaturas, né, centauros, etc. A história ela pode ser colocada dentro desse contexto como mitológica. Então eu trago aqui hoje como exemplo um bem clássico que a maioria do pessoal já deve conhecer, já deve ter visto os filmes, lido os livros, que é o Percy Jackson, né, a série de histórias do Percy Jackson. E também tem o Labirinto do Fauno, que ele puxa um pouquinho para o sombrio, né, dentro da sua história, que nem o Rafa falou antes. Não é tão pouquinho assim, né, mas ela justamente o sombrio permeia o mitológico, porque ela trata de criaturas mitológicas, de coisas envolvendo mitologia, porém ela traz todo esse lado sombrio aí que a gente já contou antes. Quando a gente fala de fantasia mitológica, o principal é que as criaturas base que vão aparecer e os personagens base que vão aparecer, elas têm que estar ligadas a alguma mitologia. Egípcia, nórdica, brasileira, romana, asteca, africana, não importa. O importante é que a história gire em torno de um universo onde os deuses do panteão, daquele panteão, eles estão presentes. Só que o pequeno detalhe é o seguinte: se o panteão foi criado por você, já é uma alta fantasia. Tá? Exatamente. Então, cuidado com isso. Então quer dizer que eu vou colocar o meu Slugoloth, que é um tipo um centauro com cabeça de Pégaso e asa de... Não,
É uma criatura Um sua, centauro com não cabeça de é. Pegasus é um cavalo. É que só a cabeça, o corpo é humano ainda, sabe? Ah, tá bom. É, É o a contrário, cabeça é de então. Pégaso, porque é de É o cavalo contrário. mesmo. Aí Entendi, tem entendi. o tronco do humano e as pernas do cavalo de novo. Ou seja, Meu Deus, é uma que genética bizarro. merda. Eu até vi uma piadinha. Eu vi uma piadinha acho que não era no Instagram, que era assim, uma moça, ela foi entrar num simpósio de criaturas fantásticas. Você só podia entrar se você fosse uma criatura fantástica. E ela era uma humana. Aí o organizador falou assim: olha, me desculpe, aqui só pode entrar criaturas fantásticas. Ela falou assim: mas eu sou filha de criatura fantástica. Minha mãe era uma sereia e meu pai era um minotauro. Aí o cara olhou assim: e você puxou a parte de cima da sua mãe e a parte de baixo do seu pai. Aí ela: é. Ah, desculpa, moça, uma história muito irreal, não vou deixar você entrar. Aí do nada aparece o irmão dela com uma cadeira de rodas, com a parte de baixo de sereia, a cabeça de cima de touro, e fala: irmã, já fez o nosso cadastro? Então, Ah, meu assim, Deus. então realmente ela era uma criatura fantástica, só que puxou a parte humana de um com a parte humana de outro, formando um humano normal. Nossa. Então, quando a gente fala de fantasia mitológica, é você abordar as criaturas que existem. Você pode fazer uma leve adaptação, por exemplo, existe as arpias. Só que eu vou colocar na minha história arpia águia, arpia falcão, arpia coruja, arpia tucano. Beleza, são arpias e subtipos de arpias. Então, ainda entra na mitológica porque na mitologia não separa, nas histórias não falam que a arpia X ela tinha o formato de coruja, a arpia Y de formato de águia. Arpia, mulher águia, ponto, mulher ave. Né? Sereia, eu quero que a minha sereia seja rabo de robalo, rabo de tubarão, rabo de tainha, rabo de... Não importa, é rabo de peixe. Então, se você pode fazer as suas adaptações deixando um pouco mais autoral, pode, show de bola, fantasia mitológica. Mas criou uma criatura, já deixou de ser. Pode ser uma baixa fantasia, se aquela criatura está no planeta Terra, alta fantasia, está fora, sombria, se for uma criatura do submundo. Então, mas se for mitológico, fantasia mitológica, se baseia no panteão e nas criaturas daquela religião, vamos dizer assim. Mas, que nem o Rafa tá falando, se criar uma criatura nova para tua história e tiver outras criaturas mitológicas, ela continua sendo mitológica. Né? Porque, tipo, tu colocou elementos mitológicos, né, nessa tua história, mas criou uma outra criatura só para poder focar a tua história, o desenvolvimento da tua história, sei lá, tudo envolvendo que agora nasceu uma criatura XYZ com uma característica assim, assim, assada, e aí todo o mundo mitológico lá ficou abalado por causa disso, enfim, a tua história pode rolar em cima disso aí. É uma possibilidade real, assim, que pode fazer. Sim, tanto que assim, não, assim, então quer dizer que a minha história não passa no planeta Terra, então é alta, aí tem criaturas fantásticas mitológicas, então é mitológica, mas é de terror, então é terror, mas não é só porque tem dois elementos de cada uma das coisas que quer dizer que ele é considerado três, cinco subgêneros diferentes. Não, você encontra qual que é dentro de uma gama. A grande parte de elementos se encontra nesse núcleo. Então, ela é considerada alta fantasia com elementos sombrios, mitológicos, épicos, estranhos, científicos, mas o seu gênero é tal. Fantasia, subgênero, alta fantasia com sombria, com elementos de científico. Você pode colocar um cemitério com um porão no fundo que tem o Drácula com uma máquina ultra moderna de tortura e extração de sangue? Pode. Continua sendo fantasia sombria, só que com elementos de científico, porque o Drácula tava com preguiça de sugar o sangue e ele inventou ou comprou uma máquina de extração de sangue. E pra gente ir pro nosso último tópico que nós vamos conversar hoje é a fantasia urbana e contemporânea. O que seria então raios de uma fantasia urbana contemporânea? Ela tem os mesmos elementos de uma baixa fantasia,
porém ela é focada na questão urbana. Por exemplo, uma história mais cyberpunk que poderia ser tratada como sci-fi, ela é uma fantasia científica futurista, ocorrendo lá no futuro. Uma moderna contemporânea, ela vai ter os elementos atuais, talvez históricos, inclusive, né, da atualidade, envolvendo os personagens e envolvendo seu enredo. O próprio Dresden Files tenta fazer isso, né, já está ambientado nesse nosso mundo moderno e contemporâneo, porque ele ocorre justamente sempre, normalmente na cidade, com coisas que acontecem na cidade, problemas políticos, problemas policiais, problemas religiosos, entre outras coisas, e acaba focando muito nisso aí. Então é um pouco difícil de separar da baixa fantasia, mas a baixa fantasia, por exemplo, que nem a gente tem no Harry Potter, eles saem e vão lá para o castelo de Hogwarts. Eles saem e vão para Hogsmeade. Tem outros locais onde isso acontece. A fantasia urbana ela é realmente focada dentro da cidade. Então tudo que acontece dentro de uma grande metrópole ou de uma região metropolitana muito grande e são perseguições, são investigações, etc., que estão focadas dentro de uma região específica, urbana. Sim, a grande diferença é onde o foco da história acontece maior aonde. Se acontece dentro da cidade, como Dresden Files, ou City of Bones, né, Cidade dos Ossos, que passa a parte toda da história dentro da cidade, sendo ela baseada na cidade real, ou até mesmo não. Né? Se você quiser fazer uma cidade contemporânea, porém meio que Gotham City, que não necessariamente precisa estar na Terra. O contemporâneo, o ideal é que se passe na Terra, mas você pode considerar que é algo moderno numa cidade fictícia. Ah, é uma cidade, uma capital, mas não necessariamente é São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, Londres. O ideal é que seja, se você quiser que seja uma coisa mais clássica. Porém, você pode fazer uma cidade fictícia, porém modernizada nos tempos atuais. O ideal é que seja mais nos tempos atuais. Então, pessoal, quando a gente fala sobre então os gêneros e os subgêneros, você pode tanto mesclar, você pode fazer as alterações, você pode ir mudando. Claro que, eu quero inventar uma coisa muito extraordinária. Isso pode soar um tanto estranho, porque não deixa de ser um subgênero que existe com elementos diferenciados. Vários tipos de fantasia vão surgindo, vários tipos de sci-fi vão surgindo. Nós temos o futurismo A, futurismo B, fantasia A, fantasia B. Porém, pegar um subgênero e colocar alguns outros elementos e falar que mudou totalmente o subgênero é um tanto complicado. Mas o importante é você entender por detrás como funciona cada um dos subgêneros. A gente deu um ampassant nos mais tradicionais para você já ter uma ideia e pegar alguns exemplos de livros, mas a ideia é você ir consumindo e vendo como isso funciona. Porque para aquele que vai escrever um livro, uma campanha de RPG, um mundo, um quadrinho ou qualquer outra mídia, você precisa consumir para entender como funciona o universo por trás do subgênero que você quer trabalhar. Bom, agora a questão de gosto pessoal mesmo, né, que eu mais gosto de escrever atualmente é a fantasia urbana contemporânea ou baixa fantasia, a mistura das duas coisas, né, que são, como eu falei, são muito parecidas. Eu tenho uma história com um personagem principal chamado Roberto, que ele lembra um pouco as histórias do Dresden Files, mas com uma pegada diferente, com um sistema mágico diferente também, enfim, outras questões. E gosto de escrever baixa fantasia com elementos de históricos separados, assim, ou distantes da atualidade. Como eu tenho a minha história principal, ela ocorre no passado do Rio Grande do Sul, com um personagem que estava
no presente. Então, só que esse passado é um mundo à parte, digamos assim. É o Rio Grande do Sul, mas completamente diferente do que a gente conhece, né? Com suas criaturas mágicas, com seu sistema de magia, etc. E aí a questão da criatividade eu deixo rolar para ver o que acontece. É tipo um world building divergente. A história natural está acontecendo, aconteceu algum elemento que fez com que ele divergisse um tanto da realidade, porém se baseia mais ou menos. Tipo, ele seria, e se tal coisa acontecesse e virasse e tal? Exatamente, exatamente. E se o mundo tivesse criaturas desde muito tempo atrás e sistema de magia, né? E fosse diferente em alguns pontos, mas parecido em muitas coisas. Então, é basicamente isso aí. Eu particularmente gosto de escrever fantasia sombria, e que encaixa em várias outras. Eu gosto de alta fantasia também, gosto de baixa. Então, assim, pra mim o importante é ter três coisas: criatura fantástica, elementos sombrios e sistema mágico. Se tem essas três coisas, eu vou provavelmente escrever alguma coisa. Porque o meu sistema mágico às vezes pode ser nebuloso, pode ser um pouco mais pesado, mas eu particularmente gosto bastante de colocar histórias com elementos sombrios, apesar de ter um puta medão de terror, e eu só assisti filme de terror de dia, porque senão eu tenho pesadelo, mas eu gosto bastante de escrever história de terror, então eu sempre escrevo de dia para não ter esse problema, porque senão eu tenho pesadelos, mesmo sendo um marmanjo de 32 anos, eu ainda tenho pesadelos com filmes de terror. É complicado, mas eu gosto demais. Acontece porque justamente quando as histórias são boas, elas impressionam a gente, né? Então, quando a gente, por exemplo, vai num cinema para ver uma história, vai ver um filme e sai de lá com aquela sensação assim de, putz, voltei para a realidade. Ou quando tu termina de ler um livro, fecha ele, daí tu fica meio órfão da leitura. É justamente é uma sensação muito boa e ao mesmo tempo uma sensação estranha, porque não é todo dia que tu termina de ler um livro, não é todo dia que tu. Claro, depende das pessoas, né? Minha esposa, por exemplo, consegue devorar um livro num dia. Mas, enfim. É, é, daí a questão de leitura é de cada um, né? Como é que. O ritmo de leitura é de cada um. Mas, enfim, essa sensação é muito boa, né? De terminar de ler um livro, de ver um filme no cinema, enfim. É muito legal. Absorver novas histórias. A sensação boa é quando você escreve terror e pede para alguém ler a sua história e no dia seguinte ele fala que teve uma noite de sono ruim por causa do seu livro. É uma sensação muito boa. Na história da autópsia, eu mandei para um colega meu ler, porque ele ficou muito cheio do meu saco. Eu quero ler uma coisa sua. Eu falei, tá bom, pega esse aqui que é o que eu mais gosto. Aí ele sonhou que alguma das coisas que aconteceram com o corpo estava acontecendo com ele também. Eu falei, maravilha. Então, se você teve pesadelo por causa da minha história, show de bola, é isso mesmo. Esse é o objetivo. Eu quero que as pessoas não durmam. Essa é a proposta do negócio. Ou não durma pensando, puxa vida. Ou não durmam pela sensação física do Paranauê mesmo. É isso aí. É, história que perdura depois de ler. Exatamente. Então, pessoal, esse aqui foi o André Martini. A gente conversou um pouquinho sobre a questão do subgênero de fantasia. Foi um bate-papo um pouco mais suave para a gente conversar um pouquinho sobre algumas coisas, alguns elementos. Caso vocês achem interessante e queiram alguma coisa um pouco mais aprofundada, a gente pode ir trazendo sobre trazer certinho os subgêneros, os tipos, elementos, uma coisa um pouco mais aprofundada, assim. Não, puxa, eu queria muito entender como funciona uma fantasia sombria. Beleza, a gente vai, traz, pega todos os elementos, separa tudo certinho para trazer uma coisa um pouco mais didática para vocês. O de hoje é mais um bate-papo introducional sobre o subgênero de fantasia para que vocês querem escrever livros, fazer world building, sistemas de RPG ou qualquer outra coisa que se aborde dentro de um mundo de fantasia. Use e abuse das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!